Eu quero tirar não só as dúvidas que podem vir depois que o seu vinagre já está em preparação, como também antes. Para você poder ter sucesso não só com os seus vinagres, mas quando você faz probióticos, que nós estamos mexendo com micro-organismos, você tem que ter em mente que a higiene é a chave do seu sucesso. Porque se você introduzir um que não seja benéfico à sua preparação, vai tudo por água abaixo. Vai o seu dinheirinho que você usou nos ingredientes, o seu tempo, e eu pelo menos ficava triste quando não dava certo. Então, primeira coisa, eu sempre recomendo você utilizar potes de vidro, porque eles são bem mais simples e bem mais fáceis de você higienizar e depois também você esterilizar, porque eles precisam estar completamente limpos. Dê uma olhadinha no vídeo como esterilizar e dar vácuo em potes de vidro. Não só os potes, como todos os utensílios que você usar, como também os ingredientes, têm que estar bem higienizados. Para evitar que tenha alguma oxidação na sua preparação, eu recomendo você usar utensílios de plástico, silicone ou madeira. Evite usar utensílios metálicos, até no caso as peneiras. Eu sempre procuro usar a peneira de plástico com a parte que vai filtrar, né, da rede de plástico, para justamente evitar, né, como eu comentei, a oxidação. Outra coisa importante é a água. A água, ela não pode ser clorada, porque senão você vai impedir que esses micro-organismos se multipliquem. Então eu sempre dou a dica do seguinte: se na sua casa a água for clorada, você pode comprar água no supermercado, que ela não vai ter cloro. Você pode também ferver a água. Depois que ela estiver fria, estará pronta para ser utilizada. Ou então também você pode colocar a água ou numa panela ou numa vasilha, cobrir com um pano de prato bem limpinho, colocar num lugar protegido e de um dia para o outro essa água vai ficar livre do cloro, pois ele vai evaporar. Então você vai ter uma água própria para preparar não só vinagres, como também os probióticos. Outro ponto importante é o açúcar. Dependendo do ingrediente que você estiver usando, pode ser que ele tenha uma frutose alta. Mas normalmente eu recomendo você utilizar açúcar, que pode ser qualquer tipo de açúcar. O ideal são o mascavo e o demerara. Você deve usá-los porque eles vão dar uma força para, principalmente no caso dos vinagres, que as leveduras transformem esse açúcar em álcool e posteriormente as bactérias acéticas vão transformar esse álcool em ácido acético. Então é importante você utilizar o açúcar. Normalmente as pessoas me falam: ah, mas quanto tempo demora para ficar pronto? Depende do lugar onde você está. Se você está num lugar que está fazendo calor, provavelmente o seu vinagre, como até o seu probiótico, vai ficar pronto antes. A temperatura ideal não só para vinagres como para probióticos é entre 18 e 20 graus. No caso dos vinagres, eles podem variar entre 10 a 15 dias estando nesta temperatura. Os probióticos, por outro lado, o tempo é bem menor, pode variar de 2 a 4 dias. Mas isso não quer dizer que os vinagres e os probióticos não vão ficar prontos. Se a temperatura estiver mais elevada, esse tempo vai ser reduzido. Como também se a temperatura estiver bem baixa, no caso de frio, aqui em Portugal faz muito frio, então pode ser que demore mais tempo. Mas a gente pode utilizar, como direi, truques para acelerar o processo não só dos vinagres, como também dos probióticos. Como você faz isso? Você, se já for uma pessoa que já tiver assim uma certa bagagem em vinagres e você for uma pessoa que tiver sucesso, você vai ter, igual eu tenho aqui, olha isso, um pote cheio de mães.
O que são as mães do vinagre? São estruturas de celulose formadas pelos micro-organismos. Então aqui, como vocês podem ver, eu tenho um pote cheio que, para mexer nesse pote, eu uso essa pinça com a ponta de plástico. Olha só. Elas têm um aroma super agradável e elas estão numa mistura de vinagre e vinho branco. Por que a gente coloca vinagre e vinho branco no pote das mães? Porque depois que você retira, no caso, depois que o seu vinagre ficou pronto, que você ganha uma mãe de presente, você deve mantê-la sempre ativa e forte para poder utilizá-la em outra preparação. Você pode utilizar a mãe não só no vinagre, como também nos probióticos. Eu deixei aqui para vocês verem. Olha que coisa linda! Esse aqui foi um vinagre de alecrim que eu fiz. Eu inicialmente coloquei esta mãe que estava aqui no fundo e essa outra se formou. Aí no caso, o que eu vou fazer agora? Eu vou coar. Eu tenho aqui, como eu mostrei no começo, essa peneira. Eu coo aqui, retiro a mãe, lavo ela delicadamente embaixo da torneira para retirar os pedacinhos, porque normalmente fica grudado na mãe uma parte do ingrediente que você preparou o vinagre. Então, para que ele não vá para uma outra preparação de vinagre, eu gosto de lavar. Aí eu lavo, retiro a mãe. Olha só aqui. Vou mostrar para vocês. Olha só, fica sempre um pouco do ingrediente grudado. E se você lavar delicadamente, você retira esse ingrediente. Eu coloco no pote de mães, venho com um paninho de prato que eu só uso para preparar vinagres. Coloco aqui e com um elástico eu prendo. Depois eu vou coar aqui o ingrediente, vou pegar o líquido e colocar numa garrafa, de preferência escura com tampa, para que a fermentação seja interrompida. Eu trouxe aqui uma garrafa para vocês, que eu coloquei de propósito numa garrafa clara, que é para vocês verem uma coisa interessante. Esse aqui foi um vinagre de pera que eu fiz e coloquei nessa garrafa clara, porque quando a gente mexe com o vinagre na hora de coar, ele fica turvo, então não fica muito bonito. Aí você pensa, mas ele vai ficar assim? Não. Com o tempo, olha só, a parte sólida vai para o fundo e o seu vinagre fica límpido. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas aqui tem uma mãe. Aí você me pergunta, ué, mas você não falou que não pode deixar tampado, né? Porque o pote, quando você fizer o seu vinagre, ele não pode ter a tampa, porque diferente dos probióticos, a gente vai mexer mais com bactérias aeróbicas, então elas precisam ter a passagem do oxigênio. Por isso que quando a gente faz o vinagre, o ideal é você colocar um pano também limpinho, igual no caso das mães, com elástico, para que haja a troca do oxigênio e tenha, né, a multiplicação dos micro-organismos. No caso aqui do vinagre, que eu tampei, ainda ficou um espaço aqui em cima, onde tem o oxigênio. Por isso é que formou a mãe. E isso acontece. Às vezes eu pego vidros de vinagre que eu não consegui encher completamente, quando eu vou ver, tá a mãe lá dentro. Aí é uma tristeza, porque às vezes, ou na maioria das vezes, eu não consigo retirar a mãe. Então o que eu faço? Eu coo, uso o vinagre todo até o fim. Quando eu faço outro vinagre, eu já aproveito e coloco ali dentro, porque vai estar sempre fortalecendo. Então, fora o potão de mães que eu tenho às vezes umas mães separadas nas garrafas. Outra coisa importante, quando você coloca o seu vinagre para preparar, né, você colocou a água, você colocou o ingrediente, você colocou o açúcar, você deve mexer com a colher para dissolver o açúcar. Eu, às vezes, gosto também de usar o açúcar impalpável, o de confeiteiro, que é mais fácil de você dissolver. Aí você vem, coloca o paninho e o ideal é você cobrir toda a extensão do seu pote com papel alumínio para que ele fique no escurinho, porque os micro-organismos
gostam de se multiplicar no escurinho. Então você deve vir pegar o papel alumínio e você fecha o seu pote. Deve deixá-lo num lugar protegido, mas você não pode deixar o tempo todo ele assim. Quando você coloca o ingrediente que você vai preparar o seu vinagre, o açúcar, a água e até a mãe, você mistura bem e coloca o pano e o papel alumínio. Só que você precisa de 2 em 2 dias retirar o pano e dar uma mexida. Porque às vezes, enquanto a mãe não toma conta de cima, ficam ainda os pedacinhos do ingrediente que você está usando boiando. E isso pode ser que cause mofo. Quando você introduz a mãe, além de acelerar o processo, ela protege a sua preparação. Mas às vezes pode acontecer de ter mofo em cima. Então, eu recomendo de 2 em 2 dias, você retira o pano, dá uma mexida. Aí você me pergunta, mas como é que eu vou saber se é mãe ou mofo? Muito simples. O mofo, normalmente, ele tem uma coloração esverdeada, azulada, avermelhada. E a mãe, normalmente, é ou um amarelo clarinho ou branco. Outra coisa importante, você deve não só provar o seu vinagre, porque você provando, você vai dizer a hora que deve parar a fermentação. Não tenha medo de provar. Como também você deve sentir se o aroma está avinagrado, se o aroma está agradável, porque quando tem a mãe às vezes aparece bem devagarinho, só uma película transparente em cima. Aí você não sabe se é mofo ou se é mãe. Se tiver um cheiro agradável, um odor agradável, é a mãe. Se você sentir que o cheiro não está bom, que está assim, aquela coisa assim, rançosa às vezes, é mofo. Então, eu recomendo você descartar a preparação e começar tudo de novo. Então, você deve observar bem a parte visual, a parte olfativa e também quando você for provar para saber se está tudo bem com o seu vinagre. Eu vou sugerir para você dar uma olhadinha no vídeo Probióticos Noções Gerais. Tem algumas diferenças para o vinagre caseiro, mas basicamente eles são parecidos.